Era 2023. Um ano como qualquer outro, ou assim parecia. Um homem, aparentemente comum, desapareceu. Evaporou. Puf! Sem deixar rastros, sem qualquer aviso. Seu nome era Arthur Blake, um contador tranquilo que vivia uma vida previsível. Ele era conhecido por sua rotina meticulosa e sua natureza reservada. Ele saiu do trabalho numa terça-feira à noite, como qualquer outra. Nada parecia fora do comum. Câmeras de segurança o registraram deixando o prédio do escritório. Ele parecia calmo, sem pressa. Ele caminhou pela rua, virou uma esquina. E então, nada. Como se tivesse sido engolido pela noite. Arthur nunca chegou ao seu apartamento. Nunca chegou em casa. Sua ausência foi notada na manhã seguinte. Dias se transformaram em semanas. Semanas em meses. O tempo parecia correr, mas as respostas não vinham. A investigação policial chegou a um beco sem saída. Nenhuma pista concreta, nenhum avanço significativo. Não havia testemunhas, nenhum sinal de luta, nenhum pedido de resgate. Era um mistério completo. Arthur Blake simplesmente deixou de existir, como se tivesse sido apagado da face da terra. O caso, intrigante e perturbador, esfriava a cada dia que passava. A frustração crescia entre os investigadores. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar, um fantasma engolido pelas sombras da cidade. Um enigma que talvez nunca seja resolvido. Meses após o desaparecimento de Arthur, sua família recebeu uma correspondência arrepiante. Era um dia comum, sem qualquer indício do que estava por vir. O envelope não tinha remetente, apenas o nome e endereço deles, digitados com uma fonte simples e genérica. A ausência de qualquer identificação aumentava o mistério. Dentro, uma única folha de papel continha uma mensagem que desafiava a lógica. A família leu e releu, tentando encontrar algum sentido. Arthur Blake nunca existiu, dizia. Parem de procurar. A família ficou devastada. Como poderia alguém afirmar que Arthur, uma pessoa tão real para eles, nunca existiu? As palavras cortaram fundo, reabrindo feridas mal cicatrizadas. Seria uma brincadeira cruel? Ou uma tentativa de manipulação emocional? Uma tentativa desesperada de desviar a investigação? A polícia também estava em um beco sem saída. Ou poderia haver uma verdade terrível escondida por trás dessa mensagem enigmática? A polícia ficou perplexa, sem saber como proceder. A carta não oferecia novas pistas, apenas aprofundava o mistério. Cada linha parecia cuidadosamente planejada para confundir. Era uma reviravolta bizarra em um caso já envolto no inexplicável. A cada nova descoberta, o enigma se tornava mais intrincado, deixando todos à beira do desespero. Enquanto procurava por respostas, o irmão de Arthur encontrou um antigo diário escondido no sótão. O sótão estava cheio de poeira e teias de aranha, um lugar que parecia não ter sido tocado por anos. Ele não sabia que aquele diário mudaria tudo. Pertencia ao bisavô deles, um homem conhecido por suas excentricidades e fascínio pelo desconhecido. Ele era uma figura misteriosa na família, sempre envolto em segredos e histórias que ninguém conseguia confirmar. As anotações no diário eram estranhas, cheias de notas e diagramas enigmáticos. Parecia que ele estava tentando decifrar algo além da compreensão comum, algo que estava além deste mundo. Mas uma anotação em particular lhe causou arrepios. Era como se o bisavô estivesse falando diretamente com ele, através do tempo. A data coincidia com o dia em que Arthur desapareceu. Isso não podia ser apenas uma coincidência. O irmão de Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A anotação falava de um véu se afinando, uma convergência e um nome que gelou seu sangue. Arthur. Era como se o bisavô soubesse de algo que ninguém mais sabia. Seria mera coincidência? Ou o bisavô deles, um homem obcecado pelos mistérios do universo, sabia algo sobre o destino de Arthur?
Ele sempre foi fascinado pelo cosmos, acreditando que havia mais entre o céu e a terra do que os olhos podiam ver. O diário se tornou uma nova peça do quebra-cabeça, um eco assombroso do passado, sussurrando segredos para o presente. Cada página virada parecia trazer mais perguntas do que respostas, mas uma coisa era certa: o mistério estava apenas começando. Uma teoria que surgiu foi tão assustadora quanto fantástica. Alguns sussurravam sobre um experimento secreto do governo, um projeto que explorava viagens interdimensionais ou manipulação temporal. Teria Arthur se deparado com algo que não devia? Seria ele um participante involuntário de um experimento que deu errado? A ideia, embora parecesse coisa de filme, não era inteiramente implausível. Há muito se rumoreava que governos em todo o mundo conduziam pesquisas clandestinas, ultrapassando os limites da ciência e da tecnologia. Poderia o desaparecimento de Arthur ser um efeito colateral trágico de tal empreendimento? O pensamento causava arrepios naqueles que ousavam considerá-lo. Numa reviravolta inesperada, um novo depoimento surgiu. Um homem afirmou ter visto Arthur Blake em uma cidade distante, vivendo com uma nova identidade. Inicialmente céticos, a polícia decidiu investigar. A busca levou a uma série de descobertas surpreendentes, revelando uma rede de segredos e mentiras que ninguém poderia ter previsto. A verdade era mais estranha que a ficção. A investigação sobre o desaparecimento de Arthur Blake tomou um rumo inesperado quando um hacker anônimo vazou documentos confidenciais. Esses documentos sugeriam que Arthur estava envolvido em um projeto ultra-secreto, financiado por uma organização sombria. A revelação chocou a todos, levantando mais perguntas do que respostas. Quem estava por trás desse projeto? E por que o Arthur? Os documentos mencionavam experimentos que ultrapassavam os limites da ciência conhecida, envolvendo tecnologia altamente sigilosa e fenômenos inexplicáveis. Quanto mais os investigadores se aprofundavam, mais desvendavam um labirinto de conspiração e intriga, sugerindo que o desaparecimento de Arthur não foi um acidente, mas sim uma jogada calculada em um jogo muito maior. Com o passar do tempo, o mistério de Arthur Blake virou lenda urbana, tipo a loira do banheiro. As histórias sobre o sumiço dele e as teorias foram passando de geração em geração. Sabe como é? Teve gente que jurou de pé junto que ele achou um portal para outra dimensão, tipo um buraco de minhoca que nem nos filmes. Outros achavam que ele estava de boa, escondido, esperando a hora certa de revelar tudo, igual ao Amaral do Você Decide. Mas o caso do Arthur Blake, até hoje, segue sem solução, um enigma que não sai da cabeça de ninguém, igualzinho àquela musiquinha do Silvio Santos. Outra teoria sugeria que Arthur havia se deparado com conhecimento proibido. Talvez ele tivesse desenterrado um segredo ancestral, uma verdade tão profunda, tão perigosa, que precisava ser ocultada. Teria ele acessado um arquivo secreto, uma biblioteca esquecida ou encontrado um indivíduo guardando a sabedoria ancestral? Essa teoria pintava Arthur não como uma vítima, mas como um buscador, um homem que mergulhou fundo demais nos mistérios do universo e pagou o preço final. Teria ele descoberto uma verdade que destruiu sua realidade, transportando-o para um reino além da nossa compreensão? As possibilidades eram tão infinitas quanto perturbadoras. A verdade sobre Arthur pode nunca ser conhecida, mas o eco de sua busca pelo conhecimento proibido ressoa até hoje. Aqueles que se aventuram a seguir seus passos encontram-se em um labirinto de enigmas, onde cada resposta traz novas perguntas e cada descoberta um novo mistério. Seria possível que Arthur tivesse realmente cruzado o limiar do que é permitido saber? E se ele tivesse, o que isso significa para nós, meros mortais, que ousamos olhar para o abismo do desconhecido? À medida que mais pessoas se envolvem na investigação, surgem novos relatos, novas pistas, mas nenhuma verdade definitiva. Como se o próprio universo conspirasse para manter o segredo bem guardado. E assim,
A lenda de Arthur continua a evoluir. Um conto sombrio que serve de aviso para aqueles que se atrevem a buscar além dos limites do conhecimento humano. Por favor, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal para mais mistérios intrigantes.